jovens, bem-vindo ao PRCast, o primeiro episódio de 2026. Eu já tô aqui, no clima de verão, todo no laranjinha. Tem que começar com energia total, né? Com gás total, meu amigo. Hoje o episódio tá diferente dos iguais. Eu trouxe um gigante, um monstro, meu amigo. Já vou falar um pouquinho deles, porque eu ainda vou apresentar gigante mesmo, aqui. o cara é grande, né? É grande. Aí é barril dobrado, meu amigo. Como diriam meus amigos baianos. Tô aqui do lado do doutor Igor Lima. Show. Galera, satisfação imensa em começar 2026 com outro episódio do PRCast, com outro convidado muito legal, muito especial aqui pra gente. Não é não, Bruno? Rapaz, esse convidado aqui, eu conheço ele já há um bom tempo, é uma figura incrível, coração do tamanho do trem, agora o homem é brabo. O homem já jogou rugby, o caba já jiu-jitsu, ele tora a gente no meio. No crossfit, o homem faz um negócio ali que eu fico, pelo amor de Deus. Eu que jogo futebol e já tô torado no meio já. Eu mesmo me toro no meio, né? Imagina jogo jiu-jitsu. Então, ele de tanto fazer esses negócios aí, eu acho que esse rapaz, eu preciso cuidar de mim mesmo. Preciso de um bom médico pra cuidar disso aí. Então, o caba que é mais invocado do que um boleto pago, meu amigo. Eu trouxe aqui diretamente de São Paulo, mas ele é potiguar. Esse aí é um legítimo comedor de camarão. Doutor Vitão, meu camarada, seja bem-vindo ao PRCast, doutor Vitor. E aí, cara, tudo bem? Tudo primeira, antes de tudo, obrigado aí pelo convite de vocês dois. E vou logo adiantar que eu não tô habituado com esse tipo de apresentação não, viu? Vou querer já pra deixar replicado esse negócio aí. Vamos embora, meu amigo. Tudo primeira, vamos bater um papo massa hoje por aqui. Show. Legal. Show. Vamos falar muito sobre performance, né? Sobre negócios também, né? Vitor, ele é médico, ele tem também participa de muitas mentorias de clubes, né? Tá também lá na MLS junto com a gente. Então, Vitor, eu queria que você se apresentasse pro pessoal, contasse aí a tua história, a tua formação, o teu negócio hoje e o que você fala, né? Qual é o teu discurso hoje sobre performance, né? O que você acredita mesmo sobre isso? Excelente, meu amigo. Sou o Vitor Medeiros, sou médico formado aqui no Rio Grande do Norte, hoje resido em São Paulo. Sou médico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então eu tenho essa vertente atuando na medicina esportiva e também atuo em nutrologia. Tenho pós-graduação em nutrologia e no consultório particular o que eu faço é basicamente emagrecimento, qualidade de vida, performance esportiva. Dentro dessas duas frentes, eu acabo levando um pouco de cada coisa para outra. Então, para o paciente que eu atendo no consultório, basicamente para emagrecimento, eu trago muita coisa da atividade física, de como que ele consegue implementar, seja para iniciar uma atividade ou seja para ter performance naquilo que ele já está fazendo. Começou uma corrida de rua, tá na bicicleta, tem dúvidas sobre suplementação, e aí é bem o que eu tento fazer lá. E de uma maneira geral, essa parte do consultório começou justamente de uma dor como médico, de que eu tinha um cenário de ou eu precisaria estar enfrentando os plantões, que é um processo natural do médico quando ele se forma, ou então se eu poderia investir bastante nessa área que eu sei que eu poderia entregar muito mais através de mentorias, através de redes sociais, através do digital, de mostrando para as pessoas o que é que eu faço. Já adianto, provavelmente a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o médico, muitas vezes, ele passou 6 anos, 10 anos estudando e ele acha que quando ele vai terminar, que ele vai abrir o consultório, vai estar cheio de paciente batendo na porta. E aí vem o primeiro desespero do médico. Basicamente isso, meu amigo. A gente vai falar muito, né? Pouco não a respeito disso. Eu sou um caba que eu adianto logo, eu sou interesseiro, Raio. 2026 eu ainda preciso perder uns quilinhos, meu amigo. Eu já fazia umas consultorias online, agora eu vou perguntar ao vivo. Então... E vocês estão acompanhando os episódios do PRCast, vocês veem que eu no primeiro, minha barriga batia aqui, né? Olha aí, eu já... o cara aqui tá magrinho que só eu que tô ainda meio... É porque final de ano, né, Vitão? Aí o cara dá aquela sabotada, aquela relaxada, aqueles imprevistos, as quedinhas bestas, né? Aí o cara vai perdendo o foco. Mas, Vitão,
Primeiro de tudo, uma das coisas, eu admiro muitas coisas que esse homem faz aqui. O primeiro é que ele foi médico do ABC, né? Então ele já teve ali um bom credenciamento, que os cabos só vivia perebado, meu amigo. Difícil, desafiador o trabalho, meu amigo. Desafiador, né? Qual foi a sua experiência profissional no ramo da medicina? Mas um momento antes, eu vou até guardar isso aqui. Por que a medicina? Qual foi o momento que você disse, rapaz, eu acredito que esse deveria ser o caminho que eu deveria trilhar? Meu amigo, a pergunta é muito boa e, para ser bem sincero, talvez eu nem tenha essa resposta pronta. Minha família, né, faz parte de um contexto empresarial aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e por diversas formas eu tentei sempre me aproximar dessa área junto dos restaurantes e nunca me encontrava, sinceramente, sem papo coach aqui, um verdadeiro propósito nisso. E ao longo desse processo eu percebia que o que me fazia mais feliz era, por exemplo, me aproximar dos colaboradores e tentar tornar a vida deles um pouco melhor. Podia ser com a palavra, podia ser com orientação, podia ser perguntando, tentando entender melhor o que é que aquele colaborador fazia. Desse meio tempo, sempre veio minha história também ligada ao esporte. Seleção brasileira de rugby. Não sei se você acompanhou, ontem eu recebi minha faixa preta de jiu-jitsu. Meu amigo. Aí não, viu? Vai falar agora da ABC? Fala agora que eu quero ver. Eu faixa preta. Então, nesse meio tempo ligado ao esporte, eu preciso tentar atrelar essa questão de tentar ajudar o próximo junto com o esporte que sempre fez parte da minha vida, que me moldou como homem nas minhas condutas e na minha vida de uma maneira geral. Daí eu comecei a amadurecer essa ideia, ainda fiz um ano, né, 2 semestres de educação física, acho que eu seria bem satisfeito na profissão, mas já naquela coisa, pensando assim no futuro, caramba, será que aos meus 60 anos eu vou estar ainda na pegada de acordar cedinho para estar atendendo o meu primeiro paciente? Enfim, admiro total a profissão, acho que eu seria muito realizado, mas nesse meio tempo me veio a ideia da medicina. Então foi nesse objetivo, nesse intuito de tentar unir todos esses propósitos. Aí eu já encontro o primeiro grande desafio, a decisão, a escolha. Para quem não sabe, não conhece, o Vitão, ele faz parte ali do Camarões, o melhor restaurante do mundo, já muito citado aqui nestes episódios aqui que a gente já falou, a gente sempre tem a oportunidade, é uma referência para a gente de processos, qualidade, experiência do cliente, e aí você tem um negócio bem estruturado, que o caminho natural seria esse, você foi imerso. Esse processo de decisão com a família, como é que foi isso, com os amigos também, pô, cara, o que você tá, porque até depois que se forma, ainda vem o segundo momento, né? Que cadê os pacientes? Mas a pessoa tá lá na faculdade e tal, vai ser médico e tal, mas essa decisão, essa escolha, foi fácil? Dificílima, meu amigo. Anos de terapia aí sendo discutido, dificílima. Claro, você pensa sempre que talvez por questão de comodidade fosse muito mais fácil, fica onde você tá, fica tranquilo, naturalmente as coisas vão acontecer numa boa, você não vai ter que estar batendo cabeça, seu caminho já está construído, mas ao mesmo tempo, aquilo que eu falei, a questão do propósito, do legado, e deitar à noite e dizer, caramba, não é isso, não tá rolando, não me identifico, não é o que eu quero, tenho esse sonho, preciso ir atrás, mas dificílimo nesse sentido, principalmente de saber que tinha um caminho que era mais fácil, mais pronto, mais já preparado ali, do que outro que você está começando do zero. Eu tenho um tio que é médico e que ainda assim já é aposentado, então eu não tenho nada de background na área da saúde que pudesse, vem por aqui, já tenho esse cantinho aqui, vem por essa especialidade, zero, absolutamente zero. Então foi bem difícil, bem desafiador, meu amigo. E a experiência da medicina com o esporte ali através do ABC, né? Eu me lembro que você chegou a estagiar, começou no estágio. Como é esse universo do esporte, conciliar estudo, tem viagem e tal. É um time que a gente sabe, por ser o maior campeão do mundo,
Mas a estrutura não é das Ele melhores. tá sabendo que ele é ABCdista, né? Eu não percebi ainda, não. também não. Não, percebi, não, isso aí deixa off, né? Mas a estrutura, confessamos, tem algumas deficiências, principalmente a nível do Sul comparado ao Nordeste, né? E aí esses desafios da profissão e você, tem que estudar e trabalhar. E por que escolheu esse estágio, assim? Um dos pontos positivos que eu percebi nesse momento foi que eu entrei no curso de medicina mais maduro. Eu não entrei logo aos 18 anos, eu entrei com 26 anos no curso de medicina. Então, o que é que eu sabia? Eu quero estar junto do esporte. Não sabia como. Se seria ortopedia, cardiologia, endocrinologia, eu não sabia, nem sabia que existia medicina esportiva, para ser bem sincero. Então, eu procurei onde que poderia existir esporte. Claro, né? Também não vou citar paixões antigas, mas queria um local onde eu gostasse muito, onde eu me situasse. Então, bati na porta lá do Dr. Roberto Vital. Chefe, tô querendo começar a conhecer isso no meu terceiro período da faculdade, no segundo ano de medicina. Tô querendo ter a oportunidade de conhecer como que é a medicina esportiva, como que é o trabalho do médico nesse cenário. E daí comecei os primeiros passos exatamente nesse meio. Querendo estar no esporte, meio que sem saber qual que seria a especialidade, mas me aproximando. E esse cenário do ABC que você falou, é engraçado que a gente acha, como você falou, Sul, Sudeste, sempre é uma super referência. Mas vou te falar que não é. Não é. Tem muitos locais que a gente vai, que a gente visita, principalmente agora lá eu morando em São Paulo, sei lá, os caras têm bons equipamentos, mas não tem uma infraestrutura, não tem locais no próprio CT, no próprio clube, onde os atletas podem dormir, ficar alojados. Então, ainda assim, a gente tem uma estrutura legal. E querendo ou não, se preparar num local como esse, onde muitas vezes o recurso não é tão alto, a gente não tem disponível todos os exames que a gente quiser, faz também com que o médico vá se moldando, vá aprendendo a criatividade, lidar melhor, saber filtrar melhor os pacientes mais urgentes ou não. Perfeito. Isso já abre um leque, né? Fazendo um paralelo com o universo contábil, né? A gente passa pela graduação e a gente não está preparado. Acredito que dentro da medicina, por mais que tenha muita parte prática, também não está pronto. Ali, a residência talvez seja um dos caminhos que se aproxime mais, né? E aí, esse fato de você buscar a experiência, o teste, o estágio, é um grande visor. Só que você tem que conciliar estudo, você não é bem remunerado, às vezes nem é remunerado para estar ali, às vezes você paga para trabalhar, mas é o momento. Eu quero, quando chegar na minha graduação, pelo menos eu tenho um norte. E você despertou essa visão. Eu quero estar na medicina esportiva, né? Então, quais são os caminhos? Quais são as estratégias? Então, você já pensou num processo. Eu vou procurar aqui uma instituição que eu possa me aproximar, conectar, enfim. Então, passou por esse meio do campo, né? E a prática ela é fundamental depois da formação, justamente porque na prática é onde você erra, onde você testa, onde você arrisca, né? E aí com você arriscando, né, com esse risco, é que você vai aprender o que dá certo, o que dá certo. Você disse que não tem muito recurso, e aí você teve que testar muitas coisas ali também naquele momento, né? E isso fez com que absorvesse muita bagagem, né? E se falando de IA, hoje em dia uma das habilidades primordiais é a criatividade, né? Porque a IA ela pode ser excelente para replicar vários processos mais rápidos, enfim, seja o que for. Mas se eu não tenho um humano criativo por outro lado, e essa criatividade eu conquisto como? Com repertório. O cara foi jogar lá, dividiu a cabeçada, putz, tá sangrando, tem que voltar para campo. Uma touca de natação. Tem coisa mais criativa do que isso? Não tem o que fazer. Aí vai, pega, bota uma touca, já virou uma escola, já é padrão. O cara já vai na próxima viagem. Tem que levar aqui uma touquinha de natação que não sabe quando vai acontecer de novo, né? Sem contar, ainda nesse ponto que você falou da IA, que é a questão pessoal mesmo. Se eu botar na IA, ela vai falar, passa ressonância magnética para qualquer cara que sinta uma dorzinha na perna, para excluir lesão muscular. E aí? Cadê teu recurso para fazer isso? Então, a IA muitas vezes vai sugerir o melhor caminho através de um protocolo bem detalhado, mas o clube, ou você, ou determinado, seja lá qual for a profissão, não vai ter o recurso.
E aí você começa a precisar se virar diante dessa situação. Isso passa direto nos escritórios de contabilidade, porque se você abrir a internet hoje, principalmente Instagram, aparece propaganda de tudo. Tô com a dor de não sei o quê, cara. Resolvemos todas essas dores relacionadas a isso e tal. Aí os caras começam a comprar a solução, mas não tem a experiência, não tem o know-how, não tem um momento de dizer assim, opa, eu vou colocar isso em prática. E isso adquire lá na base, né? Então, nesse meio de campo. E aí, depois do ABC, qual foi o passo quando você se formou? E, cara, São Paulo, do outro lado do país, alguns quilômetros de distância, por que tão longe? O que é que te chamou a atenção lá? Nesse meio tempo da graduação, quando eu ainda estava no ABC, comecei a ouvir falar na medicina esportiva. Nesse meio tempo, em férias que existiam, eu sempre fui esse cara, isso aí eu tenho orgulho de dizer, eu não espero um edital aberto. Não tinha disponível, ei pessoal, vinham aqui pro ABC. Não, eu queria aquilo e eu fui atrás. Não existia edital disponível. Venham conhecer a medicina esportiva em São Paulo. Fulano de tal, manda um e-mail. Sou Vitor, sou estudante daqui, quero ir para conhecer como que é. Então, muitos desses processos eu fui conseguindo pelo que eu queria, por aquilo que me motivava. Não estava na mão, não estava disponível aquela ferramenta. Nesse meio tempo, eu conheci a medicina esportiva no IANSP, que é o Instituto do Servidor Público de São Paulo, e tive meu primeiro contato verdadeiramente com a medicina esportiva. Fiquei encantado, meu amigo. O mesmo local, o consultório, você abre a porta assim, e aí você cai dentro de uma academia. Então, você atende o paciente, faz o diagnóstico daquilo, quer passar como que será o treino. Na outra porta aqui, o consultório com 2 portas, na outra porta você abre, chama o educador físico, chama o nutricionista, fulano, esse aqui é Bruno, a gente tá tratando ele para isso, minha sugestão é essa, o que é que você acha? Então comecei a conhecer esse trabalho multidisciplinar, comecei a entender melhor verdadeiramente como que era essa medicina esportiva, e quando eu me formei, tive esse sonho de conseguir estar com o ABC. Rapaz, ele falando assim, a coisa mais linda do mundo. E eu disse assim, rapaz, só coisa que eu gosto. Ir no médico. Aí sai do médico, vai numa academia. Aí sai da academia, não, nutricionista. Você vai ter que parar de comer comida gordurosa. Se ferrou, pô. Eu tô no pesadelo, o cara feliz da vida. Mas é o mais resolutivo possível. Perfeito. Porque você vai e já sai todo amarrado. E aí tem a questão também do ambiente, né? Hoje me atrasei um pouquinho, mas foi por uma boa causa. Eu estava conversando com um cliente. Os benefícios da mudança do ambiente, né? Ele, simplesmente pelo fato dele ter se mudado de um ambiente, hoje ele conquistou o maior cliente da carteira dele. Estava no lugar certo, na hora certa. Mas se ele não tivesse tomado a coragem de sair de uma zona mais do centro do Rio de Janeiro e ir para uma zona mais próxima aos clientes que ele queria se conectar, talvez ele não teria pego aquelas oportunidades, né? E aí você chega em São Paulo e aí outro processo de decisão, né? Além da curiosidade, a ação. Porque, eu teria vontade. O que tem de gente assim, rapaz, eu queria tanto. Pois é, cara, todo sonho, vou até falar de novo, todo sonho que você tem tá a um passo de uma mudança drástica que você tem que fazer. Porque toda mudança, quanto mais drástica ela for, maior o resultado que você vai ter, né? É uma mudança de local, é uma mudança de emprego, é uma mudança de cenário, enfim, você mudar qualquer coisa no seu ambiente vai te trazer resultado naquilo ali. Né? Isso. Eu tenho certeza que a mudança que você fez foi justamente pensando nisso. Eu vou conseguir aprender mais, eu vou me inserir num meio onde tem mais pessoas fazendo aquilo. Como eu tenho mais pessoas ao meu redor fazendo aquilo ali, eu vou ter mais experiência, eu vou ter mais contatos, mais relacionamento. Eu quero botar... Filma aí, por favor, que agora começou uma polêmica. Temos uma denúncia aqui, Valdez. Uma denúncia. Um passo antes da mudança, autoconhecimento. Você descobriu o que você teria vontade, se aproximou, testou o mínimo viável, um estágio aqui local, é isso realmente que eu quero. Porque eu estou fazendo essa provocação. Recentemente fui classificado com TDAH. Para minha safadeza, como dizia a vovó, do resto da vida todinha, tudo eu me sabotava, mudava pelo mudar. Agora, eu me conhecendo, eu sei que isso é uma causa normal de eu querer desistir, de querer mudar, até por uma fuga, né? E essa mudança não pode ser uma fuga.
essa mudança tem que ser uma decisão orquestrada. Eu vou para aqui buscando esses objetivos. E aí, uma vez, de tanto eu mudar de emprego, que eu já fiz um bocado de coisa diferente, um colega meu chegou e disse, rapaz, Bruno, que passou um avião, eu disse, isso eu vou tal. Eu tava trabalhando no aeroporto na época. Eu disse, rapaz, tu já trabalhou no aeroporto, já trabalhou numa fábrica, já trabalhou no banco, já trabalhou com sistema, com contabilidade. Rapaz, o que botar aqui tu faz, né? Eu disse, tecnicamente, era essa a minha missão. Eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu vou conhecer várias coisas para poder me conectar. Então, eu preciso ter esse autoconhecimento, saber o meu desejo, a minha vontade. E foi bem aquilo, tipo, eu tenho aqui o negócio da família, que eu posso, seria o caminho mais fácil, mas, pô, isso aqui não tá brilhando no coração. Então, eu tenho autoconhecimento. Agora, eu mudo de ambiente. Ah, Bruno, não tenho dinheiro para me mudar nem de rua, quanto mais de cidade, estado. Mamífero, às vezes você mudar só o aplicativo do teu celular de lugar já causa um efeito positivo. iFood, Instagram, só coisa que às vezes a gente tá procrastinando ou tá buscando fuga, às vezes só desinstalar, ou então esconder numa pasta ali que você acha rápido. Olha só o quanto isso vai mudar a tua vida. E a gente acha que mudança é mudar de estado, de cidade, país. Também é, mas às vezes essas pequenas mudanças já são os testes. Influencia muito, né? Demais. Eu acrescentaria ainda nesse ponto que vocês estão falando, que às vezes também essa mudança não vai vir rápido. Isso. Muitas vezes o cara tá nessa de mudar o estilo. Quando eu cheguei em São Paulo, meus primeiros 6 meses foram terríveis. Que merda eu tô fazendo aqui, meu amigo? Larguei tudo, era melhor ficar lá, custo de vida muito mais barato, e passa tudo aquilo. Então eu acho que é esse momento que, se o cara não tiver com tudo bem desenhado, orquestrado, planejado, ele sai, ele perde a rota, ele perde o rumo. Então, acho que é importante demais também entender que esses processos de mudança podem levar um tempo, mas quando você está bem pensado naquilo que você quer, o resultado é bem legal. Isso já foi comentado aqui, mas é importante repetir, né? O Simon Sinek, ele tem no livro Comece pelo Porquê, o Ciclo Dourado. E aí é o que você faz, como você faz e depois o porquê você faz. E é muito comum, principalmente no ramo contábil, que, digamos assim, é algo muito tradicional. Faz contábil, tem que fazer por quê? Não, porque tem que gerar um imposto. Não, porque tem que gerar a folha. Porque tem. Porque tem um caramba. Peraí, o que é que você faz? Aí todo mundo, não, eu faço contabilidade, eu boto o nome bonito e tal. Como você faz? Através de relatórios dinâmicos importados com tecnologia, TI e tal. E por que você faz isso? Lascou. E se esse porquê não é claro... O cliente reclama, uma multa que chega, um atraso que dá, um cliente que não chega no consultório, putz, o que é que eu estou fazendo aqui? A vontade de desistir é muito grande, e aí o porquê não é forte e acaba não sustentando, né? E aí você chegou em São Paulo, legal, já tinha se formado quando foi para lá? Já. Legal. E aí, essa opção pela parte de trabalhar a parte do emagrecimento, né? Já a gente vai entrar em temas polêmicos. Essa polêmica aí é a que eu gosto, viu? Exatamente. Tem tempo para falar dela, né? Nossa. E aí, Vitão chegou em São Paulo, medicina esportiva, legal, já trouxe uma bagagem boa. Você foi atender em consultório, clínica, e assim, no primeiro dia, a fila era mais ou menos de quantas horas para pessoas para você atender, assim, né? Quantas pessoas, assim, eram 100 pessoas já na fila, lá, no primeiro dia? Não tenho nenhuma vergonha de dizer, meu amigo. 3 pacientes no meu primeiro mês de consultório particular. Repita 96. 3 pacientes em um mês de consultório particular. 3 pacientes. Outra cidade, outro estado, um custo de vida gigantesco. O Vitor, depois a gente vai colocar o arroba dele aqui, ó, mãos de tesoura. Bota o arroba ali do Vitão, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas se você for observar, a estrutura do consultório dele é fantástica. O acompanhamento e suporte que ele dá é de primeira, então isso não é barato. Isso tem um preço, né? E aí o cara chega, primeiro mês, a planilha aceita tudo, né? Não, aqui se eu atender 5 pacientes de manhã, 5 de tarde, no final do mês paga a conta, né? Aí o cara tem 3 no mês. Fecha tudo e vambora. Fecha tudo e volta para Natal. Mas é aquela coisa. Diante desse cenário, realmente eu tinha 2 caminhos. Ou
afundar de vez, ó, não é disso aqui, vou lá pro plantão, dou meu plantão e é garantido, eu recebo dinheiro, ou ia para essa linha, ou ia para a linha, vou atender esses 3 e vou entregar a melhor consulta que esses caras já viram na vida. Ele vai sair daqui dizendo, eu nunca fui atendido dessa forma. E aí, foi sempre o que eu busquei fazer. E aí, desses 3, veio a mãe de um desses 3, um amigo de um desses 3, e aí, devagarinho, as coisas foram andando. Mas 3 pacientes no primeiro mês de consultório em São Paulo. Imagina a mentalidade, né? Imagina como é que você estava naquele momento de mudança e uma quebra de expectativa, né? Poxa, eu pensei que ia ser muita gente, porque São Paulo tem 14 milhões de pessoas. Aqui eu consigo muita gente, né? Quebra de expectativa agora. 1% só, a matemática é a coisa mais linda do mundo. É bonita demais. 1% aqui, só nessa região onde eu tô localizado, tem não sei quantas milhões de pessoas, se eu pegar só um... Cara, e assim, para todas as profissões, né? E eu costumo dizer que não tem certo nem errado. Tem o teu porquê, né? Tem colegas meus que preferem ter 100 empresas do Simples Nacional do que uma do lucro real. Tem colegas da medicina que preferem dar 10 plantão do que ter um consultório pagando mesmo e tal, porque não quer ter o estresse de cobrar, de ter a parte administrativa, o retorno, a burocracia. Não, deixou no plantão, deixou no SUS, que o governo me paga, é mais segurança, né? E aí você precisa encontrar o que faz bem para você e dizer assim, essa é minha zona de potência, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou trilhar, né? Vitor, eu percebi que recentemente você entrou num grupo de mentoria, né? Hoje em dia tem muito... mentoria pra lá, mentoria só vendedor de curso e parará. E pra que o médico, numa profissão tão tradicional, que todo mundo já sabe o que é pra fazer, você já passou na graduação, já estudou demais, né? Tem muita gente que... Eu tenho uma história que eu acho fantástica contar isso. Era 17 horas de uma sexta-feira, numa clínica aqui em Natal. Meu tio, motorista da clínica, saindo pra casa, né? Aí uma médica amiga deles, fulano, já vai embora? Estudei, doutora. Era entrando pro plantão, meu patrão. Aí ela olhou assim pra ele, se eu não estudei não, ela disse, a senhora estudou demais, tem que saber a hora de parar. Detalhe, ele ia pegar um busão, 2 horas de trânsito pra atravessar a ponte, ela chegou no carro importado, no ar-condicionado com ela. Então são as escolhas. Pois é. Então assim, mentoria, fez sentido, por que fez e como você chegou e assim... Quais foram os principais benefícios de você estar num ambiente como este? Na minha opinião, a principal coisa de uma mentoria é você ter o teu mentor como um guia. Para mim é o que mais faz sentido. Não adianta você ver um cara, talvez só pelos números dele, mas a conduta do cara não é igual à minha. Será que vale esse número desse cara? Como, por exemplo, tem algumas consultorias, algumas mentorias médicas que eu não me identifico dessa maneira e outra que eu me identifico bastante, que é o caso de Marília. Eu já conheci a Marília sendo paciente dela na época que eu fui na Seleção Brasileira de Rugby. Na época ela ainda atendia convênio e o que é que mais me chamou a atenção? Ela não mudou o padrão, meu amigo. Mesmo no convênio, uma consulta onde provavelmente pagava baixíssimo para ela, ela veio com um sorrisão e com a entrega gigante. Então, desde aquele momento, eu já admirava muito. Mas aí, caminhando os passos, finalizando a graduação, começou a vir na cabeça. Tá, e o que é que eu faço agora? Mais uma vez o dilema. Eu vou pro caminho do plantão, eu vou pro caminho do particular. E nesse meio tempo eu vi que ela começava a falar sobre isso. Você médico que não vai querer entrar no plantão, que vai querer evitar estar pelo convênio para entregar para o paciente uma consulta de 30 minutos e ficar preso, não poder pedir exame, senão o próprio convênio vai encher teu saco, vai mandar você parar. Então eu ia ficando um pouco inconformado com aquilo e ao mesmo tempo vendo que parecia ter uma solução. Aquela galera que estava ali ou era muito marqueteira, ou tinha alguma coisa, ou tinham resultados. E aí, por confiar no mentor, eu sabia que o pessoal tinha resultado. Então, nesse processo, eu fui conhecendo, fui me interessando, não fiz logo de cara a mentoria, fiz primeiro um dos cursos de entrada do ecossistema que ela tem hoje em dia e já achei muito massa a entrega. Então, em março do ano passado, foi quando eu entrei na mentoria com ela. E já nesse intuito de tentar entender um pouco melhor essa decisão que eu falei para vocês, dos 3 pacientes,
talvez se eu não tivesse nesse ambiente, eu pudesse ter recuado, pudesse ter ido para outro canto. Então, acredito que desde esse momento a mentoria já começou a me ajudar. Estando num ambiente onde tinha outros colegas médicos em situações diferentes, tentando migrar do convênio só para o particular ou tentando iniciar só o particular e passando pelas mesmas dores. E aí você vai fortalecendo, pô, deu certo com o Bruno, deu certo com o Igor, talvez dê comigo também. Vai te fazendo um pouco mais forte nesse cenário a ponto de você acreditar que foram só 3 pacientes, mas que você tem que continuar, que você está no caminho. Legal. Eu falo muito, né, que o mentor, ele é justamente isso, ele é um guia e ele vai te direcionar, né? Ele vai te dizer o caminho. Mas o passo, quem tem que dar é o mentorado, né? Então, eu tenho certeza que você teve ela como um guia, mas, cara, eu tenho que fazer isso, vou fazer, vamos fazer. E aí as instruções, porque o mentor já passou também por muita coisa e você quer trilhar o caminho que ele trilhou de resultado, você vai fazer, né? Você tem aquele direcionamento. E eu tô também nesse mercado de mentoria já há 2 anos, né? Então, desde maio de 2024, quase vai fazer 2 anos. Desde maio de 2024 eu entrei na mentoria do Johnny e foi uma virada de chave muito grande, porque é o ambiente, principalmente, são as experiências, são os direcionamentos que a gente tem durante esse caminho que faz abrir o olho e faz a gente realmente colocar a mão na massa ali para fazer acontecer, né? Eu já, inclusive, na própria MLS, eu já participei como convidado de um encontro de mentoria para médicos também, um dos mentores para médico, que é o José Neto. Fantástico. E eu achei surreal, assim, o ambiente de médicos lá, todo mundo médico e eu lá como contador, né? Todo mundo lá e eu contador lá no meio do... Sua especialidade é o quê? Processo. Minha especialidade é... Como assim? Processo de quê? De cura? Mas é engraçado, porque eu esperava uma coisa, assim, cara, o pessoal vai falar muita coisa que eu não entendo nada, mas é o contrário, porque eles falavam de negócios. Eles falavam justamente de processos, teve uma aula lá só de processos, teve aula de inteligência artificial. Então, a gente entende que a parte da medicina também tem muita oportunidade, principalmente na gestão de clínica, na gestão de produtos, de serviços que eles podem vender. Então, é um mar de oportunidade que a gente vê de crescimento, tanto de clínicas, né? E a mudança de mentalidade dos médicos em relação a isso também, né? Eu vou além nesse ponto, meu amigo. O médico, ele é extremamente competente na maneira técnica. Você vai lá, você entra numa cirurgia, o cara vai dominar tudo, ele sabe a técnica perfeitamente. Mas ele, talvez por isso, se ache no direito de não querer saber o que é um livro-caixa, o que é um posicionamento, uma conversão de paciente, quanto entra... Ele acha por isso, por ter se dedicado tanto de uma maneira técnica. Mas é como você falou, é por isso que eu acredito, na minha opinião, que hoje exista tanta mentoria ou tantas coisas para médico. Porque o cara se enfia naquela coisa técnica e se perde em tudo outro e às vezes não entende que ele, médico, é uma empresa ao mesmo tempo. Isso. E tô aqui do lado de duas pessoas extremamente tímidas. Pode não parecer. Pode não parecer. Aqui tem revelações. Né? Olha aí. Eu treinava jiu-jitsu. Na realidade, eu ia na academia de jiu-jitsu. Você treinava jiu-jitsu? Treinar jiu-jitsu é por isso que hoje está com dor no ombro aí. Muito forte. Não teve o acompanhamento de um médico esportivo aí, tá vendo? Aí tá tudo quebrado agora. Assim, então, hoje já é faixa preta, né? Então já foi revelado aqui isso. Mas, assim, nas competições e tal, então fica muito o comentário da academia e tal. E, não sei se você sabe, mas tem um irmão gêmeo, né? Que ele vai passar ele chega no condomínio, não precisa nem cadastrar, já usa do irmão. Então já vou ficar alerta caso eu veja parecido assim na rua, assim, aí eu... Se não responder ou não cumprimentar, aí que o outro é mais tímido ainda do mas muito mais tímido. Aí, pra você ter ideia, rapaz, não gosto desse aquele cara não, porque o bicho é muito snob e tal. Rapaz, aí eu já conhecia do relacionamento, enfim, da família, aí eu... Rapaz, tu tem certeza? Não fala com ninguém. Meu irmão, o cara é super tímido. Não, conheço esse povo, não sei o outro. Rapaz, eu conheço ele, conheço o irmão dele. Os caras são tímidos. Então, assim, era de um nível que a percepção que causa nas pessoas. Aí você diz,
O mentor dá o caminho, a direção, e o mentorado caminha. Como foi esse desafio de chegar e gravar vídeo, de sair dessa zona de conforto, principalmente para os médicos que, vamos lá, é uma das profissões ainda muito, acho que é a mais tradicional do Brasil ali, de ganhar bem, né? E você se forma para aquilo ali. Então eu amo fazer uma cirurgia, como eu tenho colegas neurocirurgião que eu gosto disso aqui, mas para conversar com, cuidar disso, livro caixa e tal. Imagine gravar um conteúdo para atrair cliente. Quem disse? Por quê? Não, o paciente que vem até a mim, não é que eu tenho que ir atrás do paciente, né? E essa mudança, e como foi criar essa coragem, né? Meu amigo, esse caso, vou até contar essa historinha aqui que é legal. Eu acho que era março de 2024, mais ou menos. Eu estava começando ainda nesse processo com Marília, não estava ainda na mentoria, eu tinha sido um ano antes, mas já estava nesse primeiro produto que ela tinha no ecossistema. E comecei a trabalhar com os programas de acompanhamento, que é justamente esse modelo onde você não faz só consultas. Você está com o paciente durante todo esse processo. Você consegue mudar a rota se for necessário. Você começou uma conduta com o paciente, não está indo muito bem. Você tem acesso, uma das coisas mais difíceis que o paciente reclama hoje em dia. Não consigo falar com o meu médico. E hoje a gente encontra uma forma de consiga rentabilizar isso. E a gente oferece essa possibilidade para o paciente. Mas, enfim, foi acontecendo esses programas de acompanhamento, eu fui começando a ter sucesso e ela me chamou pra fazer uma live, meu amigo. Eu vi essa live, esse homem tava igual o pepino, tá vendo? Esse Vitão tá muito suor pingava. Eu não deixei nem minha esposa ficar no apartamento. Eu fiz, saia daqui, tira todo mundo daqui de dentro. Comprei um ring light, coloquei aqui na frente, não tinha suporte, botei uma ruma de livro meu em cima do outro. Eu e a câmera todo suado, meu amigo, o ar-condicionado aqui em cima de mim, mas nervoso com tudo, através de um convite dela. E aí, o que é que passou na minha cabeça? Ou eu encaro isso aqui que é necessário, ou eu vou ficar sempre encontrando uma forma de me esquivar, de sair disso daí. Então, foi a partir desse convite dessa live que ela chamou, que eu fiz, eu imagino que com o alcance que ela tenha, vão olhar meu Instagram. E aí no meu Instagram ainda tinha coisa com bebida, enfim, nada que tirasse quem eu deveria ser. A gente sabe, né, que hoje em dia também não adianta você vestir uma máscara, mas que precisava dar uma profissionalizada, precisava dar uma organizada. Então foi diante desse cenário que aí eu fui atrás de agência de marketing, vamos dar uma organizadinha básica aqui no Instagram, montar uma bio legal, entender quem que eu era e bati o martelo e disse, a partir daqui o jogo é outro. Eu vou começar e aí já contratei a agência de marketing, queria no começo um vídeo por mês, que era o máximo que eu poderia entregar. E aí eles, não, vamos uma por semana. Eu fiz, não, homem, é demais. Lá tem que ter constância, né? Não por mês dá certo. Aí bota pra fazer exercício lá, 30 burpees. Pois aí fazia, numa boa. Mas botar uma câmerazinha aqui e falar não tinha, não. Mas surgiu diante desse cenário. Foi assim que aconteceu. Então, olha, presta atenção. Você, contador. Você mesmo que tá olhando agora. 2026 chegou. E se você não mudar e não criar coragem de gravar o vídeo, você não chega até 2027 não, viu? Vem com esse papinho que é Copa do Mundo, que é eleição. Meu amigo, crie coragem. Tem aqui uma profissão, médico, que o cara poderia estar se acomodando e fazer o básico. O cara criou coragem, foi pra câmera. Você, não preciso gravar não, porque o cliente vem até mim. Espera, o teu concorrente grava o videozinho, faz serviço metade do que você faz, cobra 2, 3 vezes mais do que você e você ainda fica chateado. Quem não é visto, não é lembrado, viu? Então, pega essa visão. E aí vamos pra próxima polêmica, que essa aqui era o que eu tava dando pra desde o início. Bora. Doutor Vitor, tome água que agora o coco vai ficar seco, meu amigo. Seguinte, temos aqui doutor Igor, que está no protocolo das canetinhas. Aqui... O que é que pra você foi vídeo, mas pra mim foi injeção. A barreira. O cabo não tira, não faz exame de sangue.
O cara tá com o dentista, faz 6 meses que ele protela ali no dentista. É o esposo de Marília, né? É Quarondo, Tá sem vaga, ele disse, só agora, só em 2026. Tô sem vaga, não, vou ter filho e tal. Não, pode ter teu filho tranquilo, depois a gente faz. Meu dente aguenta. Depois a gente faz. É um meio, né? E aí, a pergunta que não quer calar. As canetas, funciona? Não funciona? É doping? Não é doping? Pode tomar? Pode fazer de qualquer jeito? O que é que você acha? Meu amigo, vou começar entrando um pouquinho no histórico de onde surgiram essas canetinhas. As primeiras canetas foram utilizadas no meio do tratamento do diabetes. O paciente precisava melhorar resistência insulínica, melhorar o perfil glicêmico de uma maneira geral e percebia-se que aqueles pacientes que utilizavam essas medicações também perdiam peso. Aí a indústria começou, caramba, será que ele funciona para obesidade? Funciona para um sobrepeso com comorbidades? Vamos testar. Nesse meio surgiram essas canetinhas. Lá atrás, Saxenda, Victoza, que era o nome que o pessoal mais conhece, que era para tratar a Victoza diabetes, depois o Saxenda já veio para a obesidade. Eram aplicações diárias. Hoje que a gente tem isso semanal, já é uma novidade. Mas ainda assim, eu costumo dizer que eu encaro essa classe medicamentosa, os análogos de GLP-1, talvez como uma das grandes marcos do século da medicina. Tanto pelo que ele já vem apresentando, como que eu tenho certeza que ele ainda vai apresentar. Então, essas medicações entraram nesse contexto e dia após dia descobre-se algo a mais que ela pode apresentar. Então ela, no começo era reduzir diabetes, melhorar o perfil glicêmico do paciente. Depois, melhora a própria gordura, diminui gordura corporal. Aí sai estudo mostrando que ele diminui a esteatose hepática, esteatose no fígado. Melhora o perfil renal do paciente, melhora desfecho cardiovascular. Então, se antes a gente pensava numa visão de estética, isso muda completamente no momento que a gente percebe que ele trata o paciente como um todo. Antes, quem dava palestra sobre isso era meramente um endocrinologista. Hoje em dia, eu cansei de ir para São Paulo, um cardiologista, falando sobre Mounjaro, falando sobre o Wegovy. Então, você vê como elas são medicações muito boas e muito além dessa questão estética. Como toda e qualquer medicação, como todo e qualquer profissional, claro que em alguns momentos vai ocorrer uso indevido, pessoas que não tinham indicação e acabam fazendo, profissionais que não têm um crivo técnico para dizer, cara, você não merece, não faz sentido para você. Mas eu sou um defensor ferrenho dessas medicações por perceber o quanto que essas medicações são capazes de modificar a vida dos pacientes que eu acompanho. Não só a deles, mas da família deles. E aí já entrou a minha consultoria aqui. Né? E a famosa cabeça de Ozempic? De onde é que veio essa presepada? Que eu tô vendo um povo agora, meu amigo, ou a cabeça cresceu, ou o que eu não sei o que aconteceu, que de uma hora pra outra os cabas tudo magro, uma cabeçona e tal. Isso foi o quê? Falta de um cuidado, de uma preparação? Foi só na vontade mesmo de emagrecer por emagrecer? Quais são os riscos de fazer isso de maneira por conta própria? Não, eu vou ali e acabou-se. Geralmente, quando ocorre isso, é porque a perda de peso foi muito acelerada, muito acentuada, que é até um dos pontos que eu já faço questão de fazer com o meu paciente. Claro, se eu tenho um paciente que ele pesa 180 quilos, eu não preciso segurar tanto a régua para que ele perca 1 quilo por mês, 2 quilos por mês. A gente pode deixar porque ele tem um fator que é super prejudicial para ele. Em outros casos, é recomendado que a gente faça um controle maior. Como que eu consigo fazer um controle maior disso? Bruno, se é meu paciente, você pode vir, eu vou te passar a canetinha, mas você vai ter que seguir uma dieta, um protocolo de treinamento, vai ter algo formulado, uma estratégia personalizada para você. Caramba, Bruno, tá conseguindo ir para academia? Não, pô, tô me sentindo fraco demais. Opa, sinal de alarme, vamos dar uma segurada. E nessa próxima semana? Não, na próxima semana melhorou. Já tô me sentindo bem, foi só a primeira semana da adaptação. Imagina a pessoa que não tem acompanhamento. Ferrou. O que é que ela faz no momento desse? Tem que usar e usa toda semana e progride dose e aumenta e vamos lá, tô perdendo peso. Não sabe se é músculo, não sabe se é gordura, mas tá feliz.
Aí chega todos esses problemas que você citou. O cabeça de Ozempic é um deles. Eu tô fazendo acompanhamento e é importante isso aí, porque realmente em alguns momentos dá meio que, não é uma fraqueza, mas uma indisposição ali de fazer atividade física e tal. E esse acompanhamento é importante, né? Porque diz, aumenta a creatina, toma mais água, né? Vê que a gordura que perdeu não é a gordura, mas perdeu o músculo também, mas pode ser a gordura do músculo, né? Então, tem muito fator que é necessário esse acompanhamento para saber qual é a orientação que vai ser dada aqui no meio do caminho. Você né? falou algo muito importante. E aí, Mica, grava aí, por favor, Mica, que isso aqui eu vou mandar pra dona encrenca. Essa parte a gente corta, viu, Larissa? Tá. Tem que tomar creatina, né? Precisa. Aí, qual é o remedinho pra memória? Que, meu amigo, não toma a bexiga da creatina. Aí, assim, tá tomando a medicação e outra dúvida também. Aí já bota aí no bolo. Faz muita bosta, deixa de fazer bosta, diminui a quantidade. Eu disse assim, rapaz, você tá comendo menos, você vai fazer menos barro, né? Tem alguma coisa atrelada a isso mesmo? Funciona? E assim... A questão da creatina, né? Faz diferença no processo, é vital, porque assim, eu tomo creatina pelo exercício físico, eu pratico com intensidade e tudo mais, né? E minha esposa, por estar amamentando na época, não vou fazer e tal. E acaba esquecendo, não, tem gosto ruim e não sei o quê, parará, tá. E a importância da creatina, né? Como outros suplementos nesse momento. Excelente pergunta, Brunão. Vou tentar dividir aqui nos dois lados. Primeiro, falando sobre suplementação. Quando a gente pega uma pirâmide de evidências de suplementos, são poucos aqueles que têm uma altíssima evidência. Creatina é um deles, mas já nesse ponto que você falou de cognição, não parece que ele tem esse efeito tão bom. Ele é mais relacionado com força, explosão muscular de uma maneira geral, que acaba levando à hipertrofia. Recomendado, pouquíssimas contraindicações e para a maioria da população o uso é seguro. Então, principalmente para o paciente que está nesse processo, aconselho fortemente que faça o uso. Entrando nessa outra parte dos efeitos colaterais que a medicação pode apresentar, de fato a constipação é um deles. Os efeitos gastrointestinais são principais efeitos colaterais que estão relacionados com esse grupo medicamentoso. Em questões como essa, o ponto que você falou é normal. Se o paciente se alimenta menos, é esperado que o bolo fecal seja menor, que tenha algum problema. O problema é quando muda o hábito intestinal. O paciente ia diariamente e agora parou de ir, ou está com dificuldade, ou as fezes estão ressecadas, não consegue formar o bolo fecal. Aí a gente precisa ajustar, caprichar a hidratação, caprichar fibras e manter o exercício físico. Outra coisa que eu observei, não sei se Igor passa por isso, né? Eu venho um protocolo alimentar lá mais preciso de junho para cá. Muito também em função do TDAH, a medicação para o TDAH acaba inibindo, aumentando o meu córtex pré-frontal, ele funciona ali, eu começo a inibir e tomar decisões erradas, né? Então, procuro um alimento mais rico em proteína, mais saudável e tudo mais. Então, desde o café da manhã, nossa alimentação passa a ser melhor, né? Hoje, minha esposa, ela consegue fazer um café da manhã até normal, mas já diminuiu a quantidade, por exemplo, comia 4 ovos, está comendo só 2, né? Mas chega na hora do almoço, tá sem fome, né? E aí, é melhor preservar a primeira alimentação do dia para não correr o risco de se sabotar durante o dia. É normal realmente ter essa perda assim, de apetite, porque ela já comia pouco, né? Então, para quem come pouco e já tem esse problema, né? Teria alguma estratégia, mudança, enfim? Eu, particularmente, sou um defensor ferrenho de manter as refeições. Mesmo que você diminua um pouco a quantidade, você manter o seu corpo nutrido é importantíssimo. Se a gente pensa nesse contexto de jejum, por exemplo, se eu tô com pouca fome, eu vou só para o jantar, não faço o café da manhã e fico fazendo só o almoço e jantar. Pode ser uma estratégia, desde que você não comprometa aquilo que foi traçado no seu plano alimentar. Se foi traçado que você deve ingerir no final do dia 70 gramas de proteína, você precisa direcionar aquilo. Outra coisa que eu acho importante também é que se você pula o café da manhã, mas você chega no teu almoço parecendo o fim do mundo, querendo comer o que está na frente, o jejum não está sendo legal para você.
O jejum pode funcionar para alguns pacientes desde que você mantenha o seu padrão alimentar, os seus macronutrientes que foram planejados para você e também que você não entre em desespero nas suas refeições. Se for dessa forma, tranquilo. Se não fosse simplesmente, não estou comendo porque não estou com fome, eu sempre sugiro que fracione mais as refeições para que em todos os momentos das refeições você esteja realizando alguma alimentação. Essa questão da alimentação é importante mesmo. Foi uma coisa que eu não deixei de ter as refeições, né? Continuei tendo mesmo sem fome. Não deixei de ter refeição. Santa Luzia, Paraíba. Era 2h da tarde. Não, a gente almoça ali em Parelhas. A gente chegou aí, vamos em Currais Novos. Dá pra ir, eu tô sem fome. 5h da tarde, a gente não tinha almoçado, a gente foi almoçar em Santa Cruz. 5h50, quando eu via que a padaria tava aberta e tinha cuscuz. Mas porque você não conta, porque você não conta a parte que você disse que tinha uma padaria no meio do caminho, não tinha, né? Tinha padaria em Currais Novos, mas tava fechado. Mudou de lugar. A pobre da Carol que come. Mas as refeições são importantes. Eu sempre procurei ter as refeições porque eu sentia que, mesmo se eu tivesse sem fome e não comesse, eu sentia fraco. Eu ficava fraco. Então é importante essa mesmo que não tenha ali uma vontade de comer, porque não é estranho, não é uma questão de fome, é uma falta de vontade de comer, enfim, você mistura algumas coisas. Mas de resultados, assim, é legal, cara, é uma coisa que acelera, né? Porque eu já estava num processo de atividade física, talvez de alimentação não tanto quanto deveria estar, mas eu estava bem melhor do que o ano passado, né? Mas foi uma forma de acelerar um resultado, né? Exatamente. Eu gosto muito de falar para os meus pacientes que esse tipo de medicação surgiu para nos dar qualidade de vida, meu amigo. Não tem nada pior do que você tá numa churrascaria, tá no rodízio e aquela coisa, o seu córtex e tudo aquilo come, pede mais, pelo amor. Isso é desesperador. Ou então você chegar ali numa hamburgueria e tipo, não, eu tô de boa, eu quero só um sanduíche mesmo, não preciso pedir 2 promoções e uma sobremesa. Então eu falo muito para os pacientes que isso é para nos dar qualidade de vida e que não é para ter uma restrição ou um bloqueio. Não é um demérito teu estar utilizando a medicação. Você não tá roubando, você não tá... também com Mounjaro, também com Igov. E aí o pessoal cria esse preconceito quando, na verdade, esse tipo de medicação é para nos dar qualidade de vida. Isso, perfeito. Tem gente, a galera no pedal tá ficando chateado, porque os cabas estão ficando maguentos. Tá no Mounjaro, Mounjaro teu rabo, não sei o quê, eu tô emagrecendo, pô, tô treinando e tal. Isso, cara, o demérito, pô, é uma medicação, você tá se cuidando, tá bonito, cara. Exato. Mas, cara, imagina, né, o mercado, assim, como é que vai ficar, porque é uma tendência, o pessoal tá comendo menos e, né, situações como McDonald's, Bob's, talvez não hambúrguer, enfim, mas esses fast food que seria como um refúgio ali para a fome, ele vai ter uma projeção de diminuir. Não sei se vocês viram, mas nos Estados Unidos, agora na semana passada, eles reduziram drasticamente o valor das medicações. Tanto da tirzepatida, que é o Mounjaro, como da semaglutida, que é o Ozempic e o Igov, para que a população tenha mais acesso. E é decreto pelo presidente. Logo em breve, assim como você falou, eu acredito que as empresas vão precisar, fast foods, restaurantes, estarem se reinventando nesse sentido. Cara, eu vejo como uma mudança global, assim como a questão da inteligência artificial, a questão da saúde, né? O mundo wellness, né? Wellness. Por exemplo, a população que frequenta a academia nos Estados Unidos, a última pesquisa que eu vi é 30%. No Brasil era 3%, né? Então tem uma oportunidade gigante, né? Não para de abrir essas redes de academia por onde a gente anda aqui em Natal, por exemplo, com relação à mudança no modo geral. Tipo, a galera tá comendo menos,
tá bebendo menos. A galera não quer mais ir pras farras como antigamente, né? Agora até o Bel tá correndo, tá tendo maratona. E a cerveja, enfim. Então, isso tudo vai mudando o mercado de uma maneira geral. As pessoas estão procurando mais saúde, né? Mais tempo, qualidade de vida, buscar a longevidade, né? E aí as empresas vão ter que se adaptar. E aí todo mundo passa por isso. O próprio Camarões vai precisar passar por essa adaptação, porque essa semana eu fui no restaurante com Dona Encrenca, eu me vi num problema gigantesco, porque minha cabeça ainda é de gordo. Eu olhei assim, rapaz, eu toro esse prato aqui tranquilamente. Mas Dona Encrenca já disse, eu tô sem fome. Eu disse, errou. Porque não tem um individual para ela para mim, que ela possa comer um pouquinho. Então, até as empresas já que trabalham no segmento, até saudável assim, mesmo assim ainda vai ter que se adaptar, porque a mudança tá sendo grande. Tipo, eu saio com esse homem para comer, pronto, a gente foi num restaurante aqui de uma colega nossa, Farofa d'Água, muito bom também, por sinal. E aí, Dona Encrenca já come pouco. Esse homem já não manjaram. Eu disse, pronto, pedi um prato para que os 3 comeram. Eu disse assim, só que aí, essas adaptações que vão ser necessárias, né, no mercado. E aí, quem chegar não na só frente... não só o de alimentação, né, mas vários outros mercados vão precisar se adaptar por causa dos próprios hábitos. Se conectar. Né? Dos hábitos. Assim, é um mercado... Não só de alimentação, mas, por exemplo, eu vi uma notícia que até o mercado de aviação, pela redução de peso, está comportando mais peso, está readaptando algumas coisas do avião. Né? Então, isso influencia em muitas outras coisas, assim, demais. Dos hábitos mesmo das pessoas, né? Não somente num restaurante, né? Mas para tudo. Esse ano aqui para nossa praia em Pirangi, eu não lembro, né? Mas para mim é das últimas vezes que uma grande academia vem e vai para a praia. Vai até lá onde estão as pessoas. Mas por que isso? Provavelmente porque tem demanda. Sim, as pessoas estão pedindo agora isso. Não, eu quero ter. Minha irmã, esse final de semana, tava chamando pra, no sábado de manhã, sair lá de Pirangi pra vir aqui em Natal pra treinar e pra voltar. Então, o médico que trabalha com esporte fica feliz demais com isso, com essa mudança geral. E que bom que isso vem acontecendo, que vem sendo trocado. Nada contra, mas a noite de farra por uma corrida às 5 horas da manhã. Um evento onde, por mais que pode ter cerveja na corrida de Bama, eu não fui, mas sou doido para ir ainda. Mas ainda assim é uma atividade física, é uma promoção de saúde, por mais que seja ainda nesse formato deles. Você acredita que é modinha, né? Essa questão das mudanças? Eu vi alguns colegas que são da medicina, tem uma grande amiga que está cuidando de Dona Encrenca também. Ela saiu da oftalmologia e foi para a nutrologia, pensando nesse crescimento também do mercado, né? E também uma forma de fugir ali dos planos de saúde, né? É modinha, veio para ficar? Com certeza para ficar, Bruno. Com certeza absoluta para ficar. Se fosse algo específico, por exemplo, dentro da área da medicina, ou específico da área de nutrição, ou da área de nutrologia, até que a gente poderia ficar um pouco confuso a respeito disso. Mas no momento que a gente tem algo muito bem definido, que não é o Brasil, não é a cidade, não é a região, mas é o mundo inteiro buscando mais saúde, esperando não a doença, mas a prevenção dela, não esperando estar no fundo do poço. Não, eu tô bem, mas mesmo assim eu tô passando em consulta para buscar mais qualidade de vida, para buscar longevidade. Acabei de ser pai, acabei de ser mãe, quero ser uma avó saudável. Então as pessoas estão entendendo muito mais isso e eu com toda certeza defendo que não é modinha, é algo que vem para ficar forte. Meu amigo, eu nem reparei, mas o tempo voou, cara. Já foi uma hora aqui, mais rápido do que ligeiro. Então a gente vai precisar daqui a pouco me ficar batendo no vidro. Acabou, vai-se embora, expulsa a gente daqui. Vitão, suas redes sociais, né? E muito, muito obrigado pelo esse tempo que você dedicou. Trouxe muito conteúdo bacana, energia. Foi um papo legal. Merece até a parte 2. Se você estiver aqui de novo em Natal, já pode avisar ali que a gente vai ter o prazer imenso.
estendo já aqui o compromisso público, né? Convido sua irmã a perder também, pra ela vir aqui, ó, claro, eu fui lá, tranquilo, os meninos não vai morder, são gente boa, tá? Fica aqui o convite, suas redes sociais e sua mensagem final aí pra turma. Muitíssimo obrigado pelo convite. Foi meu primeiro podcast também, então vai ficar guardado no coração. @VitorBMedeiros no Instagram, e a partir de lá você consegue ter acesso a todas as outras, Facebook, o Tweets e todas as outras lá. E mais uma vez, obrigado pelo convite. E minha mensagem final é: não esperem você ficar doente, não esperem o dia de amanhã para você decidir mudar. Decida hoje. Nunca vai existir o dia ideal para você fazer a mudança. O dia é sempre hoje. Obrigadão pelo convite. Show de bola, Vitor. Obrigado pela participação aqui também. Foi legal também conhecer mais um pouquinho da tua trajetória. E a gente se vê próxima semana, né? Próxima semana a gente tá lá também. Boa, um verdadeiro monstro de saber. O cara é fera, eu disse a você. Prometeu nada, entregou tudo. Então, comenta aqui embaixo, compartilha com as pessoas que vocês acreditam que precisam mudar hábitos de vida, de profissão, de ambiente. Deixa o seu joinha aí, ó, curta, dá trabalho fazer isso aqui, então prestigia a gente. E tem o PXP, viu, mamífero? Se inscrevam pro PXP 2026, dia 6 e 7 de março, no Hotel Barreira Roxa. Fica o convite, o link da inscrição vai estar aqui embaixo na descrição, o @ de Dr. Vitor, siga o homem, ele tira cada dúvida invocada, o homem bota a rotina, só não vá querer imitar o homem é profissional, viu, que o homem puxa os ferros lá, treina um negócio ali fora do comum, beleza? Então, para encerrar, antes que eu me esqueça, né, Mica? Meta a mão que o dedo é pouco, seu menino. Chama, let's bora. Olha, ainda tem uns 50 segundos. Já dá pra dançar Macarena. Olha aí.